qual é a recompensa do missionário? Será que é ver almas sendo salvas? Lindo. Será que é ver pessoas sendo curadas? Mas, de fato, qual é a recompensa do missionário? Eu cheguei nessa conclusão, que a recompensa do missionário é participar da missão, é poder pregar o evangelho de graça, como de graça o recebemos. Essa é a recompensa, estar envolvido na obra onde o protagonista é Deus. A missão é feita por Deus, em Deus, para Deus. Ele é o motivo. A missão é tudo sobre Ele. É a recompensa nossa, é ser parte disso. Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Graco Podcast, o podcast que te ajuda a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Hoje a gente tem um papo sensacional, estou muito empolgado, mas antes queria pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar esse podcast com o máximo de pessoas que você puder para transformarmos muitas vidas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. David, que honra, meu amigo. Que honra estar com você, cara. Muito obrigado por ter topado esse papo, viu? Obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês. É uma honra gigantesca, de verdade. Uau. Muito bom. David, muita gente vê você pregando evangelho, overmission, a gente vai falar de muita coisa, mas queria conhecer um pouco da sua história. Como que foi sua conversão a Cristo Jesus? Quando você encontrou Cristo, falou, uau, eu preciso me render aos pés dele. Uau, muito bom. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo David, né? Eu não sou brasileiro, nasci e cresci na Itália, família italiana. Legal. Eu estou morando no Brasil há 4 anos. Sou casado com a Laís, minha esposa brasileira. Mas eu conheci Jesus, o David conheceu Jesus desde a sua infância. Legal. Eu nasci, cresci em um lar cristão. Eu faço parte do 1,5% de cristãos protestantes na Itália. Meu Deus. Talvez agora um pouco mais do que isso, né? Mas é uma diferença absurda, né? Itália, Brasil, é muito grande, né? Mas eu, desde a infância, tive o privilégio de ouvir sobre Jesus, de ter esse contato, né, com a fé. Eu sempre vi os meus pais como verdadeiros exemplos de fé, mas a minha experiência com Deus aconteceu mais ou menos com 18 anos, né? Eu me converti em uma viagem missionária. Olha. De fato, eu tive a minha experiência com Jesus em uma viagem missionária. A minha primeira experiência com o Jesus pessoal foi em um acampamento de jovens. Eu estava meio desviado, aquela velha história, né, de filho de crente, não sabe o que ele quer da vida, né? De fato, nesse período eu percebi que se existe uma coisa de irrelevante no mundo, é um crente que fica em cima do muro. Olha, né? Crente morno, né? Exatamente. E a coisa louca que eu percebi durante esse período é que o mundo também sabe, né? Você tenta esconder isso, sabe, o tempo todo, você tenta fingir que você é igual a eles, mas o mundo sabe que você não pertence a ele, né? Tanto é que isso foi uma coisa que eu sempre tentava entender com Deus. Dizia, Deus, mas por que parece que existe uma marca em mim que me torna diferente do povo? O que o senhor fez? O que o Senhor fez comigo, né? Isso, de fato, me irritava muito. Mas a minha primeira experiência que me fez entender que o Deus dos meus pais era também o meu Deus foi em um acampamento. Nesse processo de transformação pessoal, de mudança, tal, foi um acampamento. Ali eu tive a minha primeira experiência forte com Deus, que eu falei, cara, o Deus dos meus pais é também o meu Deus. Ele também escuta as minhas orações. Foi uma experiência muito forte, assim. Mas logo depois, 1 ano depois, ou 2 anos depois, mais ou menos, eu conheci Jesus como meu Senhor, estando em missão, pregando para os perdidos enquanto eu estava perdido. Nossa. Né? Mas enquanto eu via o Evangelho transformando os corações dessas pessoas, eu também era transformado. Falei, cara, o que Deus é capaz de fazer na vida dessas pessoas? Será que pode também acontecer comigo? Eu lembro que aquela missão era uma missão de 15 dias, de fato mudou completamente o rumo da minha vida. Né? Era dentro da Itália mesmo? Era dentro da Itália, sim. A minha experiência com Jesus aconteceu mesmo na Itália. Eu sou de Nápoles, né? É uma região no sul da Itália.
é uma região caracterizada pelo crime, né? Por algum tempo eu, infelizmente, também vivia uma vida muito próxima a essa realidade, né? Mas Deus, com tanta graça, favor, misericórdia, me alcançou antes que seria tarde demais, né? Junto também com a minha família, com os meus irmãos. A gente agora, todo mundo anda nos caminhos do Senhor. A família toda. A família toda, Uau. sim. Uau. Hoje estou aqui no Brasil, né? Foi onde eu conheci a Laís, a minha esposa. A gente anda junto. Estão casados há quanto tempo? Vai fazer 2 anos. 2 anos. Sim, não pode errar, né, a data. Minha esposa está aqui pode. presente. Mas vai fazer 2 anos agora, em junho. Sim. Você conheceu ela aqui no Brasil? Tudo Eu conheci ela aqui no Brasil, sim. E como que foi essa vinda para o Brasil, né? A primeira vez que eu vim no Brasil foi em 2020, né? Eu me conectei com uma igreja, com um casal de pastores brasileiros lá na Itália, que tinha acabado de chegar na Itália para implantar uma igreja em Bérgamo, que é perto de Milão, mais ou menos. É lá no norte da Itália, né? O pastor Adivaldo e Letícia, que manda um grande abraço também. E eu era muito amigo do filho do André, né? A gente se conheceu em uma escola missionária. A gente estava estudando junto, tal, e tudo mais. E aí a gente ficou amigos. Eu lembro que fui lá para pregar na igreja deles. Era um comecinho de tudo, tal, pouca gente, mas Deus começou a ministrar meu coração. Eu estava entendendo que de fato era para eu ficar com eles, para passar uma temporada com eles. De fato fiquei lá, tal. Nesse processo, nesse tempo, Deus começou a me mostrar que algo diferente estava acontecendo no Brasil, né? Eu não sabia o que de fato estava acontecendo no Brasil, a realidade cristã no Brasil. Quando eu tive contato com a realidade cristã no Brasil, eu fui extremamente impactado. Na verdade, a primeira vez que eu soube que estava acontecendo algo diferente aqui no Brasil foi durante uma missão na Espanha. Eu estava na Espanha, naquele período estava acontecendo o Descend, né? Ah, sim. Lá em Orlando. Lá em Orlando, Tá. isso. Eu liguei a televisão tal para ter um tempo com Deus. Na época eu não usava Spotify, eu usava YouTube, né? Eu lembro que estava rolando, estava ao vivo. Do nada apareceu o povo brasileiro, né? Ministrando, tal e tudo mais. Eu falei, caraca. Tem um povo se levantando. Tem um povo se levantando e esses caras carregam algo diferente. Eu nunca vi algo assim. Uma paixão. Uma paixão assim. Foi lá que Deus começou a colocar uma paixão no meu coração para o povo brasileiro, né? Mas até aí, tudo bem, continuei, vida que segue e tal. Depois de alguns anos, eu me conectei com essa família de pastores brasileiros. A gente começou junto, né, essa missão. Eu pude ajudar eles também na tradução do português para o italiano. Milagrosamente, eu comecei a entender o português sem falar em português. Dom de línguas. Exatamente. Milagrosamente, né, eu pude ajudar eles também junto com o filho, que era o único, que na igreja falava italiano, entendia italiano. Eu pude ajudar eles com a tradução do português para o italiano e, de alguma forma, alcançar também o povo italiano. Então, nesse processo, eu pude ajudar eles também com isso. Mas as portas do Brasil se abriram mesmo depois de alguns meses de eu morando com eles, né? Eles ofertaram na minha vida passaporte, que eu não tinha ainda, um casal de brasileiros que estavam ligados com eles na igreja aqui no Brasil, né? Ofertaram uma passagem na minha vida para eu vir a primeira vez aqui no Brasil em 2020. Foi o período que o Descendo Brasil estava acontecendo. Isso, e aí eu ministrei em algumas igrejas, tal, e tudo mais. O André veio comigo, esse meu amigo, a gente voltou para a Itália, passei alguns meses com eles na casa deles, continuamos nesse trabalho de implantação de igreja, tal. Depois voltei para Nápoles, né? Voltei para Nápoles, tal, e tudo mais. E aí foi nesse período que um monte de mafiosos começou a se converter. E a gente começou a fazer reuniões de oração na sala da casa dos meus pais. Meu Deus. E a gente madrugava, e mafiosos vinham, entravam lá, se convertendo, pessoas que nunca pisaram em uma igreja, começaram a se converter, tendo experiências poderosas com o Espírito Santo. Foi ali que eu conheci o Luca,
né? É mais uma vez Deus apontando assim para o Brasil. E voltei. Desta vez era para ficar um mês, fiquei 7, porque nesse período eu conheci a Laís. Olha, foi a melhor parte da viagem. Foi a melhor parte dessa viagem, mas foi tudo muito de uma forma sobrenatural, mas no mesmo tempo muito natural, sabe? Deus direcionando, Deus né? direcionando para o Brasil. O motivo foi exclusivamente missional, assim. Uau. Deus me mostrou que de fato o Brasil fazia parte da minha trajetória missionária no ministério também, muito mais do que estar no Brasil para dar algo. Eu percebi que um dos motivos principais pelo qual Deus me enviou no Brasil é para aprender com o povo brasileiro. Uau. Uau. David, eu confesso que esse podcast está sendo diferente para mim. Quando você estava falando, o olho encheu de lágrima, sentindo a presença do Espírito Santo. Eu vi que você falou muito sobre missões, cara. E assim, a gente vê o povo brasileiro pegando fogo e tudo mais. Eu fiquei assim muito impactado por você falando que Deus foi direcionando. Sim. E você falou que foi para a Espanha, né? Então a vida missionária sempre foi muito constante, desde o seu início de conversão, Sim. encontro com Jesus. Como que foi missões para você desde o início? Sim. Você sentia que Deus queria você fazendo missões? Como que foi esse Sim. processo? Uma das coisas que eu percebi que aconteceu na minha vida logo depois da conversão, de uma forma muito natural, era um desejo incessante de buscar a presença de Deus, né? De conhecer o coração de Deus, de me aprofundar na palavra, de ter um relacionamento íntimo e amigável com o Espírito Santo, né? Isso desde a minha infância foi algo que, quando eu até vi alguém se mover, sabe, no poder de Deus, no poder do Espírito, sempre chamou a minha atenção. Né? Então, quando eu me converti, uma das coisas que marcou a minha trajetória foi esse desejo incessante de buscar a presença de Deus, de conhecer o coração de Deus através das Escrituras, de ser amigo do Espírito. Eu percebi que quanto mais eu me aprofundava nisso, quanto mais eu buscava o coração de Deus, mais claro era para mim que eu precisava me envolver com missões, né? Mais claro para mim era que Deus me chamava para fazer missões, para anunciar a palavra, pregar o evangelho para os perdidos, demonstrar que essa salvação não é para alguns, é para todos, né? Deus disponibiliza essa salvação para todos, para o rico, para o pobre, para o médico, para o mendigo, para todos nós. Isso foi algo que sempre caracterizou a minha jornada com Jesus, mas isso foi consequência dessa busca do coração de Deus. É tipo, cara, conheci o coração missionário de Deus. Diante disso, a resposta mais sincera foi me entregar para isso, né? Foi, cara, eu vi alguém tão belo no meu secreto, nos meus tempos de oração, nos meus tempos de busca na palavra, nos meus tempos de jejum, que eu preciso compartilhar essa beleza com todo mundo. Eu preciso sair nas ruas, dizer que o Deus que eu creio é real. Ele não está fechado nas quatro paredes de uma igreja. Ele pode curar, ele pode salvar, ele pode transformar uma vida. E o meu desejo era compartilhar, sabe? Dividir esse pão. Você conheceu algo tão precioso, os outros, não posso exatamente, guardar. Não posso guardar. É um tesouro que de fato me faz enxergar todo o resto como perda, dizer, eu vendo tudo, porque encontrei um tesouro muito maior. Eu quero que os outros também encontrem. Então, eu acredito que esse lugar de comunhão, de intimidade, despertou isso em mim. E eu vi Jesus, sabe? Como permanecer o mesmo, como ficar... Como é que você consegue desejar isso só para você? Sabe? Uma vez que você encontra e percebe que isso te faz tão bem de arrebatar a sua vida, de colocar a sua vida de avesso, de mudar a sua história, a sua trajetória, como você, diante disso, dizer, é só meu? Sabe? E acho que isso foi a partir disso que a partir da revelação de quem Cristo é, eu entendi que a minha missão era tornar Cristo conhecido. Nossa. Entendeu?
Isso foi, cara, eu quero. Experiências nas ruas também, abordagem com as pessoas, de pregar o evangelho, de testemunhar milagres, de ver pessoas sendo curadas na rua. Quando você teve essa revelação, você já foi para as ruas, você já foi Já pregar. fui. O meu púlpito foi na rua mesmo. John Wesley. As praças Literalmente. são o Eu meu sempre púlpito. falo com a minha esposa, é muito lindo poder participar daquilo que Deus está fazendo dentro da igreja local, né? A gente ministra, viaja bastante, temos esse privilégio de poder servir a igreja local, mas eu me sinto à vontade mesmo na rua, sabe? Uau. Quando a gente, por exemplo, agora a gente em julho já vai fazer uma outra missão urbana em São Paulo. Legal. Para mim, o urbano, a cidade é a selva, sabe? É o que desperta os instintos mais selvagens dentro de mim, entendeu? Cristo gritando. Uau. Exatamente. Uau. Exatamente. Você falou duas coisas que, para mim, assim, marcou muito enquanto você tava falando. A primeira, que muito jovem, ele fica perguntando, qual é meu chamado? Cara, busca Jesus e ele vai te revelar. Pois é. No seu tempo de clamor, de intimidade, de quanto mais você conhece ele, mais ele vai revelar o que ele quer. E Cristo quer que todos se salvem. Cristo quer que todos se salvem. Exatamente. Eu sempre costumo dizer que missão não começa no evangelismo. Missão começa na imitação de Cristo. Nossa. Então, quando a gente tem isso claro diante de nós, então eu entendo que missão é o tempo todo. Eu imito Cristo no meu trabalho. Eu sou chamado a imitar Cristo na minha faculdade. Eu sou chamado a imitar Cristo em missão, na minha igreja, nos meus relacionamentos, nas minhas amizades. Então, missão começa de fato na reprodução do caráter de Cristo. É aqui que começa a missão. Então, Isso começou com a igreja no início, a igreja primitiva, né? Exatamente. Por isso que fala, cara, nós vemos que vocês são cristãos, né? Porque são muito parecidos com Jesus. Então, ali começou a igreja, a imitação de Jesus, né? Eu acredito que a missão é a resposta da compreensão daquilo que Cristo fez na cruz, né? Eu compreendo isso, o que Jesus fez na cruz por mim. A partir disso, começa a minha missão. Uau. Uau, e é algo incontrolável, né? Pois A é. gente vê Pedro, Paulo, os discípulos, os apóstolos, quando conheceram a Cristo, eles não conseguiam se controlar. Não consegui, exatamente. Não conseguiam se controlar. Porque se eles conseguissem se controlar, talvez não seriam mortos, mas pelo fato deles não conseguirem se controlar, é que aí que eles eram perseguidos. Essa é uma parada muito louca que eu estava até vendo, estudando nesses dias. Tem um versículo que o apóstolo Paulo coloca em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6, que ele fala assim, ele está falando para essa igreja, para os colossenses, que aliás é uma igreja que ele nunca viu, né? É uma das igrejas que ele nunca esteve juntos mesmo. Ele só ouviu falar dessa igreja porque Epáfras, que foi o cara que implantou essa igreja, né, falou para o Paulo que tinha algumas coisas que precisavam ser ajustadas, tal, tudo mais. Uma dessas é que a crença desses caras não correspondia com o viver deles, né? O fato deles ser crentes era algo só denominacional, mas a crença deles, o fato deles ser cristãos, não estava influenciando todas as áreas da vida deles, como o trabalho, né? Depois o apóstolo Paulo, no capítulo 3, vai falar sobre isso, né, cara? De tratar bem as suas esposas, os seus filhos, quem tem escravos ou servos também, de tratar de forma honrosa os próprios escravos, os próprios servos. Então ele está falando, cara, ser crente não é só de boca para fora. Essa crença precisa influenciar tudo na sua vida. No corpo inteiro. Exatamente. Tipo, a sua vida precisa ser movida por essa crença. Tipo, as pessoas precisam ver que a sua vida é movida por essa crença. No capítulo 2, no versículo 6, ele aborda esse tema de uma forma incrível, assim. No versículo 6, no versículo 6 do capítulo 2, ele fala assim: assim como vocês aceitaram Jesus Cristo, ou receberam Jesus Cristo, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados, firmados nele, para que transbordem de gratidão. É engraçado porque ele diz, assim como aceitaram Jesus. O que ele está querendo abordar nesse texto é o que significa ser cristão para o povo. Muitas vezes,
Para as pessoas, ser cristão significa aceitar Jesus, mas ele não para ali. Ele diz, depois. Ele diz, aceitar Jesus não é a linha de chegada. É onde tudo começa. Continue a viver nele. Então significa que uma vez que você aceita Jesus, recebe Jesus, é ali que a sua vida começa, com ele. Essa palavra que ele usa assim, como vocês receberam Jesus, a palavra receber significa receber alguém sabendo que você será dele. Então, aceitar Jesus não é você ter ele, é ele te ter. Para fazer a obra dele. Exatamente. Tipo, aceitar Jesus, quando a gente fala, eu aceitei Jesus, mas o que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus não é você segurar ele em suas mãos, mas é Deus segurar a sua vida em suas mãos. É ele ditar as regras da sua vida. Isso significa ser cristão. É quando ele usa essa figura, essas duas figuras, enraizados e edificados nele, ele está dizendo assim, olha, a sua vida cristã, sim, ela precisa ser profunda, invisível, ela precisa ser íntima, sabe? Ela precisa crescer para baixo, mas no mesmo tempo, para cima. Ela precisa crescer para cima. Os outros precisam ver que você é cristão. Os outros precisam ver o que você crê. Precisa ser enxergado o que você crê. Precisa ser visto o que você crê. O apóstolo Paulo aborda esse mesmo assunto também em Filipenses. Sim. Ele vai dizer que... Mesmo modo de ver de Cristo Jesus. Exatamente. Logo depois dessa poesia, desse poema, ele diz que a salvação de vocês brilhe em uma geração caída e corrompida. Que vocês brilham como estrelas em uma geração caída e corrompida. Então ele está falando, sim, enraizado, edificado. Está falando, sim, essa salvação, ela precisa de fato habitar em ti de uma forma invisível, escondida, profunda. Mas ela também tem que crescer para fora. Os outros precisam ver o que significa ser cristão. São Francisco de Assis, ele tem uma frase que é prega o evangelho, se necessário use palavras. É tipo, cara, a sua vida precisa refletir. Precisa falar disso. Ela precisa falar. No meu trabalho, na faculdade. O jovem fica muito, o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha missão? O que Deus me chama? Cara, você conheceu Cristo. Tanto é que no capítulo 3, logo depois dessa afirmação de Paulo, em Colossenses, ele fala um negócio que é interessante, Nos primeiros versículos do capítulo 3, ele fala, não pense nas coisas da terra, mas pense na coisa lá do alto, e tudo mais. Ele fala, pois vocês estão escondidos em Cristo. Logo depois ele continua e fala assim, Cristo, que é a vida de vocês. O que é Cristo para um cristão? Essa é a grande pergunta que nós precisamos responder. Cristo, para um cristão, é a vida que ele decidiu viver. Uau. Não é só algo que eu digo e afirmo crer. Minha vida. Exatamente. Sobre esse fundamento eu edifico tudo. E as pessoas, infelizmente, eu estava vendo esses dias, 90% da população brasileira diz crer em Deus. Colocando a nação brasileira como o povo mais crente no mundo. Ele empata só com a África. 9 brasileiros, 9 pessoas de 10 dizem crer em Jesus. Só que infelizmente, eu sinto de informar, mas nesse 90% que diz crer em Deus, cabe também aquela pessoa que diz ser 100% Jesus. Mas o seu viver não corresponde com a sua crença. Cabe também aquela pessoa que na sua bio diz que Deus é o seu bom pastor, mas logo abaixo também diz que ele é Sagitário. Entendeu? Então, cabe nesse 90%. Agora, a pergunta é nós. É a nossa geração. Entendeu? Será que somos cristãos só da boca para fora? Será que o nó... Porque se você... olha nesse detalhe desse versículo que Paulo diz, assim como vocês aceitaram Jesus Cristo.
colocou uma vírgula, que é um detalhe importantíssimo nesse texto, que é, assim como vocês aceitaram Jesus Cristo, vírgula, o Senhor. Agora a grande pergunta é, qual Jesus eu aceitei? Porque se é o Jesus cultural, então faz sentido. Viver a vida que eu estou vivendo. Porque se Jesus não vai exigir de mim que eu me comprometa com Ele. Esse Jesus não necessariamente vai exigir de mim que eu deixe de ser amigo do mundo para ser amigo dele. Esse Jesus cultural, não necessariamente vai exigir de mim que o meu viver corresponda ao meu crer. O Jesus cultural não necessariamente vai exigir de mim uma entrega radical, escolhas profundas, definidas pelo Evangelho. Mas agora, se o Jesus que eu aceitei é o Senhor, então eu direi, o viver é Cristo. E morrer é lucro. Eu morrer é lucro. Talvez o Jesus cultural o jovem rico teria seguido. Pois é. O jovem rico teria Porque o Jesus tradicional, o jovem rico conhecia. Porque ele diz para Jesus, tudo isso que você me falou, desde a juventude, Sei. Eu conheço. eu conheço, eu pratico. Mas e o Senhor? O Jesus Cristo, que é o Senhor, ele pede para você dar a ele o que te tem. O que te tem, o que está te segurando. É isso que ele te pede. E, cara, receber Jesus na nossa vida precisa desembocar em algo. Precisa desembocar em missões. Precisa desembocar em uma vida que quer falar dele. Precisa desembocar em uma vida definida por Jesus. Sabe? Você crê que um cristão que não faz missões ativamente com a sua vida, nem muitas vezes eu digo, sei lá, ir para o Nordeste ou algo do tipo, mas que não prega o evangelho, ele não entendeu quem Cristo Jesus é? Cara, eu acho que existe uma alta probabilidade Diz sim. de ser. Porque talvez não é todo mundo que foi chamado para ser um grande evangelista que prega para as multidões, nem um pastor de uma mega church. Mas todo mundo foi chamado para ser discípulo. Nossa. Todo mundo. Todo mundo. É. E quando nós entendemos isso, a gente começa a fazer a missão que Deus nos chamou para Pois fazer. é. Missão não é uma tarefa para pessoas incríveis. Você percebe ao longo das Escrituras que a missão é o comum, é o que se espera da igreja. Com palavras um pouco mais duras, Jesus também diz, cara, quando vocês fazem isso, digam para vocês mesmos, bem feito, servos inúteis. É como se você fala, cara, vocês não estão fazendo nada, você que faz missão. Você está fazendo o que era para fazer. Isso. Você faz missão, o que você faz? Eu faço o que precisa ser feito, entendeu? Não é algo... O especial. Meu Deus, não. Infelizmente, a cultura em que nós vivemos coloca isso como algo de... Não, mas isso na verdade deve ser o básico. Nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida, exatamente. Uau. Exatamente. Nas missões que você já teve, né, no dia a dia, conta uma experiência que você falou, cara, essa experiência me marcou. Tipo, alguém sendo impactado. Como... Cara, é muito lindo você perceber, testemunhar, ser uma prova viva daquilo que Deus pode fazer na vida de alguém, ainda mais quando é o poder de Deus em ação, sabe? Ainda mais quando você percebe que, de fato, Jesus ainda cura. Isso é maravilhoso. Mas agora cara, tenho algo que é, para mim, assim, nada se compara a ver a vida de alguém entregando o próprio coração aos pés de Jesus. A gente estava no sertão, um tempo atrás, foi uma das primeiras missões que eu fiz quando cheguei no Brasil. A gente estava em uma aldeia, né? Eu estava lá com um grupo de meninos e tal,
Na hora que a gente desceu do ônibus, que chegamos nessa aldeia, eu dei de cara com um cego de nascença. Eu percebi que ele tinha esse problema, tal, me aproximei, comecei a falar com ele e tal, e eu perguntei se eu podia orar por ele, né? Ele falou, claro, tal, tudo mais, eu orei por ele, cara, orei 4 vezes por esse cego. Não foi curado. Não foi curado. Orei 4 vezes, falei, meu Deus, Senhor, como seria incrível se esse cego voltasse a ver. Imagina, isso mudaria a vida da aldeia toda, né? Cara, imagina as pessoas falam, cara, tinha um cego, né, que voltou a ver, mas não foi. Do outro lado da calçada, enquanto tudo isso estava acontecendo, tinha um menino que tinha assistido a cena toda. Ele tinha visto que eu orei por esse cego sem ele ser curado. Mas mesmo assim, esse menino me procura depois e fala, eu quero que você venha na minha casa. A minha mãe está doente. Ela está na cama, ela não consegue se mexer, está com um problema muito sério na coluna. Um menino de 10 anos. E na minha cabeça eu falei assim, cara, esse menino ou é louco ou ele tem muita fé. Porque ele viu que eu orei por um cego, ele não foi curado. É mesmo assim, ele me chama para orar pela mãe dele enferma. Mas vamos lá. Aí eu fui. Eu segui a ele e tal. Andamos uns 10 minutos. Chegamos na casa da mãe dele, chegamos na casa dele. E aí eu sentei. A mãe dele, de fato, estava em condições muito difíceis, assim, precárias. Ela não conseguia se mexer. Eu sentei na frente dela. Eu perguntei para ela, sem estar preparado a resposta que ela me deu. Minimamente preparado. Eu não estava preparado para ouvir a resposta que ela me deu. Porque eu perguntei, você conhece Jesus? Posso falar de Jesus para você? Ela me respondeu assim, quem é Jesus? Aquela resposta acabou comigo. Porque você não está preparado para receber essa resposta. É quando você recebe uma resposta dessa, todos os discursos que você aprendeu, empacotou para entregar e ter uma abordagem evangelística, caem. É você começar a falar, é pensar na sua cabeça, o que eu vou falar agora? Eu nunca tinha chegado nessa parte. Como eu vou falar de Jesus para alguém que nunca ouviu falar de Jesus? Então cai toda a ensaiação, tudo aquilo que você aprendeu ao longo do evangelismo, durante as missões urbanas, enquanto você prega para alguém que você tem 99% de certeza que pelo menos alguma coisa sobre Jesus ouviu, mesmo que seja ruim. Você sabe o que falar, o que dizer. Você está preparado, mas agora você não está preparado. Você não tem argumentos. Está pronto. Ou melhor, você deveria estar. Né? No meu caso, eu não estava. Confesso o meu pecado. Então, com muita dificuldade, eu comecei a falar de Deus, da criação, do homem, da mulher, da história de Deus, da história da humanidade. Com muita dificuldade, eu cheguei a Jesus. E eu decidi entregar a vida para Jesus naquele dia. Logo depois nós oramos por ela. Ela foi curada. Mas o mais impactante dessa história não foi presenciar a isso. Foi quando saí dessa casa. Que sutilmente eu ouvi o Espírito Santo dizer para mim, David, se esse evangelho tão simples se tornou tão difícil para você pregar, que tipo de evangelho então vocês estão pregando? Nossa. Porque o evangelho é Cristo. Se Cristo é difícil a ser pregado, qual é o evangelho que está sendo oferecido para quem precisa de Cristo? Eu poderia te contar histórias que a gente viu de cegos voltando a ver, sabe? De pessoas sendo curadas,
pessoas de fato, histórias malucas, até mesmo na Itália. Que, se tiver tempo eu conto, mas essa foi uma das coisas que eu falei, cara, Cristo precisa ser pregado. Puro e simples. é isso que a missão exige, é isso que o mundo precisa. Cristo anunciado. Uau. Cristo anunciado. Eu tenho percebido, ano passado eu achei a conferência da Jesus Cop, né? Eu vi que o tema foi Cristo. Aí esse ano eu achei o Over Mission, vi que Sim. Cristo. É. Eu tenho sentido o Espírito Santo direcionando a igreja, o coração daqueles que pregam o evangelho a entender Cristo e nada mais. A simplicidade da mensagem do evangelho, Cristo. Paulo diz que em Cristo estão escondidos os tesouros da sabedoria. Sabe o que isso significa? Que esses caras faziam de Cristo, na vida deles, tudo. Ou seja, tipo, eles não usavam Cristo somente para uma agenda. Não era um check na lista. Se entendo que de Cristo vem toda a sabedoria, então toda a minha vida está pautada sobre Ele. Tipo, Ele é gênio. Ele é o cara que faz a vida viver. O Reinhard Bonk falava isso. Somente Jesus faz a vida viver. Então, Faz ter sentido. então essa parada de o que a missão exige? Jesus. O que o perdido exige? Jesus. Eu preciso, de fato, receber em mim, é não fingir que isso não existe, mas é receber em mim essas dores de parto. Gálatas 4. Até que Cristo seja formado em vós. Mas até que Cristo seja formado em mim também. Isso precisa ser essas dores de partos que nos levam aos pés da cruz com esse santo desejo de ver Cristo sendo formado em nós, nos nossos corações, nas nossas mentes, no nosso jeito, nos nossos olhos, precisa nos tomar. Eu não quero ser nada fora de Cristo. Eu não quero oferecer nada que não seja Cristo. Me tira tudo. Me tira tudo. Se sobrar somente Cristo, ainda me sobra tudo. É Cristo o motivo pelo qual nós somos, existimos, respiramos, andamos, fazemos. Cristo, nele estão escondidos. Ele é a plenitude da divindade. Então, quando eu falo de fato, o que mais te marcou na missão? Poder dar oportunidade a uma mulher que nunca ouviu Falar de Jesus. agora falar. É se alguém agora ir naquele mesmo vilarejo e perguntar: você já ouviu falar de Jesus? Ele tem a oportunidade de poder dizer: sim, Aleluia. eu ouvi falar dele. Aleluia. Esse é o grande privilégio que a missão nos dá. E só a missão pode dar esse privilégio. Cara, quando você tá falando, vem algo muito no meu coração, que talvez a gente se preocupou tanto com a igreja brasileira, né? Tanto com a agenda, tanto com uma boa organização de culto. São coisas válidas. Mas em algum momento talvez a gente perdeu Cristo. Né? A gente perdeu o sentido da nossa vida. É Cristo, cara, sabe? Uau. A gente prega sobre várias coisas, anuncia várias coisas, faz evento, conferência, né? A gente lidera célula, missões. Onde está Cristo? Onde está Cristo? Uma vez um menino falou assim para mim, estava conversando, estava em missão, a gente estava no Amazonas. Esse menino falou assim para mim: David, que eu percebi que pregar coisas difíceis para mim se torna mais fácil do que pregar coisas fáceis, coisas profundas, né? Aí, depois de um tempo, eu voltei para casa, tal, e tudo mais. E na minha cabeça eu pensei assim: cara, mas existe algo mais profundo do que falar que Cristo ressuscitou dentre os mortos?
Existe algo mais profundo do que dizer, pregar que Cristo não foi vencido pela morte, que o terceiro dia ele ressuscitou entre os mortos. É por isso que nós podemos dizer que ele está vivo, que ele ainda pode curar, que ele ainda pode salvar. Por isso que a nossa mensagem é válida, diz Paulo, porque ele está vivo. Existe algo de mais profundo do que isso? Onde está o aguilhão? Sabe? Onde Exatamente. está a morte, o teu aguilhão? Cadê? Paulo diz, cara, o motivo, o que dá sentido à minha fé é porque Cristo está vivo. Se ele não estivesse vivo, tudo isso Faz sentido. não faz sentido. Não faz... Então, para minha cabeça, existe algo. Cara, era tão profundo isso que era a única pregação dos discípulos. Eles só pregavam. Entendeu? Era tão profundo que era isso. Eles só pregavam Cristo. Você vê na igreja de Colossos, igreja de Corinto, igreja de exatamente. Filipe, qualquer igreja, era Cristo sempre. Exatamente. Voltemos a pregar Cristo nos púlpitos das nossas igrejas. Voltemos a pregar Cristo. Diante disso tudo, a gente vê o Overmission acontecendo. Sim. Né? Como que é o Overmission, como começou, como foi essa missão incrível. Cara, o Overmission ocupa um lugar muito significativo, muito especial assim no meu coração. O Overmission não tem tantos anos, né? Vai fazer, acho que 3 anos, mais ou menos. Isso. Mas, de fato, foi um desejo do coração de Deus compartilhado com a gente. Uau. O Overmission, ele vem justamente para ser esse apelo missionário, tanto para o Brasil como para o mundo, né? Nós cremos que, de fato, antes de um ide para todo mundo, existe um vinde a mim. Né? E Overmission é esse lugar que proporciona essas duas coisas. Um vinde a mim, né? Conheça o meu coração, tenha essa experiência com esse Jesus, todo santo, todo poderoso, justo, com o coração missionário de Deus, durante essas 12 horas de ministração, de oração, de adoração, nessa atmosfera de entrega, onde em um mundo e uma sociedade tão frenética, as pessoas podem se desligar, se conectar com Deus por 12 horas sem parar, seguidas. É nessas 12 horas, de fato, conhecer o coração missionário de Deus, para depois essas pessoas que participaram do Overmission serem chamadas para uma missão prática, porque todo Overmission sempre aponta por um destino missionário. Né? Essa última edição foi a 10ª edição. Em todas as edições, a gente sempre está indo para algum lugar. A gente sempre faz um apelo missionário para as pessoas que estão participando no Overmission e que estão tendo a oportunidade de estar com a gente, que seja conectado online, que seja presencialmente, mas a gente sempre, o desejo do Overmission é chamar essas pessoas para fora, chamar essas pessoas para a prática, para a missão. Mas as 12 horas de adoração são justamente para o povo entender que não existe missão sem antidevoção, né? A devoção é o que faz transbordar o desejo missionário em nós. Conhecer o coração de Deus é o que desperta em nós essa consciência missionária. 12 horas de adoração, na verdade, é o apelo para uma vida toda. Assim, né? É tipo, cara, nessas 12 horas, você está ouvindo ministrações, pregações, canções que te dizem, viva a vida dessa forma. Entendeu? Tipo, a missão, ela é a consequência desse lugar de contemplação. O A.W. Tozer, ele vai dizer assim, que a contemplação de quem Deus é desperta em nós o desejo da manifestação de quem Deus é. Entendeu? Tipo, uma vez que eu vejo Ele, essa contemplação, cara, sempre vai despertar em nós um desejo maior de manifestar quem Deus é, de revelar quem Deus é, de falar quem Deus é para os outros. Então, o Overmission é esse lugar onde, de fato, nós oramos para que uma chama missionária que vem do entendimento de quem Deus é seja despertado no coração da nossa geração. E hoje nós, felizmente,
além do Brasil, já saímos para a Europa fazer Legal. o Overmission. Vai acontecer também em Londres. Já aconteceu uma edição em Portugal, né? Já tem data para de Londres? A gente talvez é setembro, né? Mas a gente tá organizando algumas coisas, orando para que dê certo. O nosso desejo, de fato, Pregar o evangelho. fazer com que mais pessoas possíveis, através também do Overmission, que está sendo uma ferramenta muito abençoada, assim, queremos alcançar esses corações, mostrar para eles que, de fato, viver Cristo vai além de dizer que você crê nele. É um estilo de vida. Missão é o lugar onde você pode experimentar isso. Uau. Pode experimentar um Deus que ele está de braços abertos para o mundo caído. Ele está disponível para o mundo perdido. Um Deus missionário que não negou seu filho, mas o fez missionário. Ele continua transbordando de amor e misericórdia por um mundo caído que perece dessa revelação. Em missão nós provamos que é exatamente em um mundo cheio de trevas que a luz do Evangelho brilha ainda mais. E é a maior honra das nossas vidas, fazer parte da missão. Deus poderia fazer isso sozinho, cara. Mesmo assim, Ele decidiu nos incluir. Por isso que, quando eu uma vez me perguntei isso, qual é a recompensa do missionário? Será que é ver almas sendo salvas? Lindo. Será que é ver pessoas sendo curadas? Mas, de fato, qual é a recompensa do missionário? Eu cheguei nessa conclusão. Que a recompensa do missionário é participar da missão. É poder pregar o evangelho de graça. Como de graça Recebestes. o recebemos. Essa é a recompensa. Estar envolvido na obra onde o protagonista é Deus. A missão é feita por Deus, em Deus, para Deus. Ele é o motivo. Missão é tudo sobre Ele. É a recompensa nossa? É ser parte disso. Eu às vezes pergunto mesmo, quantas pessoas se sentem incapazes? A maioria de participar da missão. Quantas pessoas não se sentem dignas? A maioria. Mas isso é bom, sabe por quê? Porque o privilégio será sempre nosso. E a glória sempre dele. Que ele cresça e nós possamos diminuir. E afinal, esses são os meios que Deus decidiu usar para a sua missão. Vasos frágeis. Isso às vezes pode nos incomodar, porque nós não queríamos ser vasos frágeis. Mas é o meio que ele decidiu para receber glória, honra e louvor. Vasos frágeis, que só manifestarão a glória de Deus ao mundo se eles se quebrarão. Se eles estarão dispostos a ser quebrados. Uau. Uau. Somente assim. Uau. O que você poderia falar para o jovem que se sente perdido dentro do evangelho? Talvez você, como eu, teve o privilégio de nascer em um lar cristão. Isso significa que ser cristão para você se resume em mudar de amizade, sumir do mundo, ser honesto com o seu próximo, tentar não falar palavrões, chegar virgem ao casamento.
Mas ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é ser de Cristo. É edificar a sua vida nele. É conhecê-lo. É fazê-lo conhecido. É mergulhar no seu amor. Conhecer a sua graça transbordante. Deixar com que ele te cative a cada dia. Porque quando isso acontece, então nós, com muita alegria, diremos: quer vivamos, quer morramos, que seja para o Senhor. Uau. Porque da vontade dele nós dependemos. Então, o meu conselho é viva Cristo. Experimente quão bom, quão prazeroso, quão profundo é isso. Eu acredito que se existem jovens que estão perdidos na caminhada, ainda estão flertando entre o mundo e Cristo, e ainda estão em cima do muro, indecisos se ser amigo do mundo e amigo de Deus, é porque ainda não viram Jesus. Nunca mais voltarei a beber dessa água. Nunca mais. Ainda está tempo. Você ainda está a tempo. Você tem uma coisa impossível de acontecer, é fugir de Deus. Ele está à procura. Com olhos cheios de amor, de compaixão, à procura dos seus. Talvez tem pessoas no caminho de Emaús Perdidas. que estão querendo desistir do chamado, que estão querendo sair de Jerusalém, que é o lugar da vocação, que é o lugar do ministério, que é o lugar da missão. Mas estão decididos a voltar para Emaús, um pequeno povoado, onde querem simplesmente estar envolvidos com a missão, mas nem tanto assim. Querem estar longe, a 15 minutos de Jerusalém, que talvez é o tempo que você ocupa para ir na sua igreja, né? Vou para Emaús, não vou querer ficar em Jerusalém. Mas muitas vezes é no caminho de Emaús que você vai descobrir que, ao invés de você estar em uma jornada à procura de Deus, é Ele que está em uma jornada à procura de você. Ele entra em Emaús. Ele desvenda os seus olhos. Ele aceita o convite. Senta contigo. Parte o pão. É nesse momento. Os olhos se abrem. O coração aquece. É diante da revelação de quem Ele é. A minha resposta mais sincera é: voltamos para Jerusalém. Vamos dizer para eles que, de fato, está como as mulheres relataram. Ele está vivo. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia. É isso. Obrigado. Obrigado. Que honra. Glória a Deus. Foi um prazer, mano. Prazer foi Verdade. todo meu. Sério. Muito bom. Obrigado. Encerra o podcast. Assim. Deus abençoe sua vida e Cristo vive. Amém. Essa é a certeza. Cristo vive.